Olá, acadêmico! Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas de como trabalhar com aquele resultado que a gente encontra lá na base de dados, né? Então, eu iniciei a pesquisa, encontrei lá um número gigante de publicações indexadas. O que que eu faço? Ficou interessado? Então, vamos juntos! Pois bem, vou compartilhar minha tela com você para ficar mais claro esse processo. Você que vem trabalhando comigo já deve ter acompanhado em outros vídeos aqui no nosso canal que, se você não sabe por onde começar, é importante o quê? Fazer uma busca a partir do portal de periódico da CAPES, certo? Acessei o portal de periódico da CAPES e eu posso buscar o periódico que eu quero trabalhar. Eu posso buscar ainda o assunto, eu posso buscar um livro. Hoje o nosso foco é buscar uma base de dados. Eu quero trabalhar com a base de dados Scopus, uma base de dados interdisciplinar, e quem me acompanha já sabe que eu gosto bastante. A base de dados Scopus, assim como outras bases de dados, elas não têm acesso livre. Então, talvez, se você não tem acesso a um código VPN da sua instituição, se você ainda não está vinculado a um programa de pós-graduação ou de graduação, talvez é necessário se dirigir até o espaço da instituição, certo? Para estar acessando a partir do identificador desta instituição. Então, você pode pegar o seu notebook, o seu computador, né, e sentar lá na biblioteca da universidade e fazer acesso. Mas se você já tem um acesso aí a partir do VPN, certo? Você vai no portal de periódico e escolhe a base de dados, porque você já selecionou, né? Como eu já expliquei em vídeos anteriores, escolheu a base de dados, você vai acessar. Eu já fiz aqui o redirecionamento, né, da base de dados, demora um pouquinho ali para carregar, tá carregando, certo? Acessei a base de dados, vou trabalhar o quê? As minhas palavras, né, os meus termos de busca. Então, imaginemos nessa pesquisa aqui, estou simulando para vocês que eu vou trabalhar com a lignina, o aumento da reatividade da minha lignina, que também pode ser entendida como craqueamento. Ou seja, trabalho com lignina e aumento da reatividade da lignina. Como um dos aumentos, né, uma das formas de aumentar a reatividade da lignina que eu vou trabalhar pode ser o craqueamento, eu trabalho então lignina and aumento da lignina or craqueamento, uma forma, né, de fazer esse aumento da reatividade, certo? Eu sempre deixo aqui selecionado a busca desses termos que eu selecionei por meio, né, do título do artigo, ou a palavra aparece ainda no abstract, ou seja, no resumo, ou ainda nas palavras-chave. Fiz a seleção, a delimitação dos meus termos de busca, né? Escolhi aqui, poderia estar escolhendo pesquisar somente por autor, enfim, somente no resumo, mas fiz essa escolha que eu considero ampla e significativa, eu clico em localizar. E então vem o meu resultado de busca. Por exemplo, 518 documentos. Vou ler, né? Preciso ler, Andresa, esses 518 documentos. Você, como pesquisador, vai definir se tem tempo hábil para tal ação. Caso não tenha, algumas indicações eu quero fazer aqui nesse vídeo para você, né? Formas no qual você pode estar trabalhando, então, a seleção. Por exemplo, uma forma é você, de acordo com a base de dados, clicar aqui nesse canto inferior direito e selecionar, organizar por ordem de relevância. A partir da relevância, da indexação, segundo a base de dados, você pode estar trabalhando, então, por exemplo, os 10 primeiros artigos indexados pela base de dados, certo? Para estar se ambientando na temática. Mas tudo bem, não quero me limitar à ordem de relevância da minha base de dados. Outra opção é, quero trabalhar apenas com os materiais de acesso livre, né? Aberto, certo?
cai para 12. Não, é muita restrição. Eu tenho tempo e vou trabalhar algo mais abrangente. E daí eu posso limitar. Por exemplo, eu estou trabalhando em que área? Ciência ambiental? Deixa eu selecionar aqui todas as áreas, que nesse caso seria ciência ambiental. Eu tenho, certo, 119 materiais indexados. Quero só olhar na área ambiental. É uma possibilidade. Quero olhar na área ambiental e ainda na área apenas artigos. Considerando que, né, os artigos são materiais que passam por revisão dos pares, logo tem maior criticidade na seleção, certo? Eu posso estar selecionando ainda o quê? País da onde que é publicado? Posso estar selecionando o quê? Fontes, somente de revista, livros. Posso estar selecionando o quê? Quero apenas em idioma inglês. Fiz a minha seleção prévia, certo? Nesse caso, eu escolhi a área que eu estou estudando, ciência ambiental. Escolhi apenas que sejam artigos, por considerar que a revisão por pares traz maior criteriosidade aí, né, no material que eu tenho para leitura, e apenas inglês, que é onde eu tenho domínio também do idioma, e a área, né, de maior relevância aí dentro do contexto acadêmico. E daí eu faço uma limitação na minha pesquisa. Opa, deu um erro. Isso pode acontecer. Vamos lá novamente. Vamos limitar essa pesquisa. Limitar para essas seleções. E daí eu tenho 109 documentos indexados. 109 é possível de fazer a leitura? É, certo? Mas, Andresa, eu quero trabalhar apenas os últimos 10 anos. Então, você faz um recorte aqui para os últimos 10 anos. Quero trabalhar os últimos 5 anos. Faz o recorte para os últimos 5 anos. Certo? Selecionei aqui os últimos 5 anos, de 2014 a 2018. Venho aqui novamente e limito essa minha busca. Ok? Daí eu tenho 74 documentos, olhando os últimos 5 anos. Ok? Vamos imaginar que, a partir dessa busca, né, dessa seleção prévia, eu vou ler esses 74 documentos. Como é que eu faço? Pois bem, enquanto busca sistemática, a gente tem a sistematização também da análise. Então, a sugestão é, leia primeiro o título desses 74 materiais. Veja, de acordo com a leitura do título, aqueles que realmente atendem, né, a responder, possivelmente, a problemática do seu estudo. Fez a leitura do título, provavelmente o que vai acontecer? Desses 74 vão sobrar 65 para a leitura, por exemplo. Fez a leitura e chegou nos 65, você tem a opção, então, de fazer a leitura do resumo. E ao ler o resumo, sempre tendo em claro, né, muito claro na sua mente aí, a questão de pesquisa, da sua pesquisa, você vai selecionar novamente, vai refinar esse resultado. E daí, talvez, daqueles 65, você chegou a 50 materiais para leitura. Desses materiais, você vai buscar quais são de acesso livre para conseguir baixar e fazer a leitura completa, certo? E talvez desses 50, você só localize 40, 35 e tá tudo bem, desde que você registre todos esses passos. Começou, né? Encontrou esse material, separou, começou a leitura, então, integral do material. Pois bem, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos do Programa Acadêmico em Ação é, a partir da retomada da leitura, buscando compreender o que ali está discutido, é importante o quê? Que a gente compreenda principalmente os dados e resultados e as considerações finais. Se ali eu identificar que realmente aquela pesquisa contribui com a minha problemática de estudo, eu faço a leitura integral, certo? E daí a gente consegue o quê? Otimizar e muito o nosso tempo de leitura, otimizar e muito a busca pelo resultado desejado.
Espero ter contribuído com você nessa jornada aí que exige muita dedicação e persistência. Continue me acompanhando que eu estarei sempre aqui para lhe ajudar. Grande abraço e até a próxima!